Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 42º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Erika Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a prática de sexo oral entre os morcegos. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. Holy anagrams, what's the answer? Na internet, muitas pessoas celebram o dia 6 de setembro como o Dia Internacional do Sexo. A princípio, não existe uma data oficial para se comemorar o Dia do Sexo, pelo menos não aqui no Brasil. Mas várias pessoas e empresas de roupas íntimas, de preservativos ou de outros produtos íntimos começaram um movimento na internet e acabaram elegendo essa data como um símbolo para fazer as campanhas publicitárias. E por quê? Pensa o seguinte: 6 de setembro, ou seja, 6/9, ou seja, 69. Acho que você entendeu, né? Pois é, e aí pensando nisso, hoje eu resolvi trazer uma curiosidade bem legal de algumas espécies de morcegos, que é o comportamento de felação ou cunilíngua, que nada mais é do que nomes academicamente mais adequados para sexo oral. Felação é o nome dado ao estímulo genital do macho com a boca ou com a língua, enquanto que a cunilíngua é o estímulo genital da fêmea com a boca ou com a língua. A gente também tem a autofelação ou a autocunilíngua, que é quando o animal estimula o seu genital com a própria boca ou língua. Esses comportamentos de estímulo genital com a boca são relativamente pouco registrados entre os mamíferos. E dos poucos registros, basicamente eles são de primatas ou de morcegos. Para nós humanos, a estimulação genital com a boca é super comum e está ligada basicamente ao prazer sexual. Mas para os outros animais em que esse comportamento já foi registrado, a felação e a cunilíngua apresentam outras funções. Por exemplo, para os bonobos, que são primatas que lembram um pouco os chimpanzés, o estímulo genital com a boca tem uma função mais social, tipo para brincar ou estreitar laços entre os indivíduos. E não tem uma função de puro prazer sexual, como, por exemplo, é para os humanos. Já entre os macacos tibetanos, o estímulo genital com a boca tem uma função de saudação ou apaziguamento de tensão ou de conflitos entre o grupo ou entre indivíduos. E como que é isso para os morcegos? Já foi registrado os comportamentos de felação, cunilíngua ou autoestimulação com a boca ou com a língua? Já, mas isso é de fato documentado só para algumas poucas espécies. E entre os morcegos, esses comportamentos de estimulação genital com a boca parecem ter diferentes funções. A princípio, a função mais observada é para o prolongamento do tempo de cópula. Isso já foi observado, por exemplo, com a espécie Sinopterus sphinx, que é uma raposa voadora que ocorre na região da Índia e do Sudeste Asiático. Quando um macho e uma fêmea estão em cópula, o macho fica atrás da fêmea e ele dá um jeito de inserir o pênis dele na vagina da fêmea. Daí os pesquisadores observaram que enquanto o casal estava lá copulando, a fêmea ficava lambendo o corpo e a base do pênis do macho várias vezes, enquanto a glande do pênis permanecia dentro da própria vagina da fêmea. E quanto mais ela passava tempo fazendo aquilo, mais tempo demorava a cópula. A média de tempo vista pelos pesquisadores é que para cada 1 segundo de tempo investido pela fêmea nessas lambeduras do pênis, o tempo de cópula se estendia em 6 segundos extras. E depois que a cópula terminava, o macho ainda fazia a autofelação. Bom, a gente não tem como saber qual exatamente é o objetivo desses comportamentos entre os morcegos e se eles podem gerar algum tipo de prazer para os animais do ponto de vista sexual, como ocorre para nós humanos. No caso dessa espécie Sinopterus sphinx, que é a que eu usei como exemplo, os pesquisadores levantaram 4 diferentes hipóteses para tentar explicar esse comportamento. E essas hipóteses, em geral, estão ligadas a questões reprodutivas ou até mesmo a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis entre os animais.
mas eles não testaram nenhuma das hipóteses que eles levantaram. Então a gente precisa de outros estudos mais específicos para entender melhor as funções desse comportamento. Um outro exemplo de trabalho super interessante foi também com uma raposa voadora, a Pteropus giganteus, que também ocorre lá na região da Índia. Lá eles observaram que os machos dessa espécie investem bastante tempo lambendo a genitália da fêmea antes da cópula. E os pesquisadores também não sabem exatamente o porquê eles fazem isso. Mas uma das hipóteses é que isso permitiria aos machos remover parte do esperma de outros machos competidores que porventura possam ter copulado antes com aquela fêmea. O problema é que os machos dessa espécie não lambem a vagina da fêmea só antes da cópula, mas eles também fazem isso depois da cópula. Então a gente não sabe muito bem o porquê desse comportamento. Outros trabalhos também já documentaram os comportamentos de felação e cunilíngua entre indivíduos do mesmo sexo de pelo menos 7 espécies de raposas voadoras na região da Ásia. Alguns trabalhos também já documentaram que diferentes espécies fazem a autofelação ou a autocunilíngua. E da mesma forma, diferentes hipóteses para explicar a função desses comportamentos já foram propostas. Mas assim como nos outros casos, a verdade é que a gente ainda não sabe o porquê isso acontece. Mas as práticas de felação, cunilíngua ou autoestimulação com a boca parecem ser um comportamento relativamente comum entre os morcegos, especialmente entre as raposas voadoras. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!